Olá, Neóvia! É com prazer que apresentamos hoje mais um programa para abordar as competências da Neóvia. E a competência de hoje é a visão de conjunto. Apresentaremos através deste programa o Neóvia Espetacular e entrevistaremos um convidado muito especial. Darley Miranda, especialista em desenvolvimento humano e em soluções focadas para mapear cenários de forma integrada e profunda nas organizações. Darley, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Já conheço um pouco do seu trabalho, da forma como você atua, olhando para a visão de conjunto. Tenho certeza que você poderá contribuir muito com este tema. Muito obrigado. Para começar, gostaria que você fizesse uma correlação da competência e visão de conjunto com um time de futebol. Bom, um time de futebol, você tem 11 jogadores, além de... Estou falando só o time de futebol em campo, né? Você tem 11 jogadores, cada um com um papel muito bem definido, mas todos têm uma visão ampla do campo todo, eles têm também conhecem os seus papéis, cada um sabe o que ele está fazendo ali e o que os seus companheiros de time também estão fazendo ali. Eles são orientados por dois objetivos muito claros e fundamentais. Eles têm que evitar que a bola entre no seu travessão, né, tomar gol, e ele tem que garantir que seu time faça gol. E cada um deles, independente do papel que eles tenham dentro do time, eles podem fazer essas duas coisas. Eles podem defender e eles podem atacar. Até o goleiro pode fazer gol. A gente tem um exemplo do São Paulo, eu sou São Paulino, que o goleiro campeão em quantidade de gols já feitas por um goleiro na história do futebol. Então a visão de papéis definidos, todos com uma visão clara do campo, acompanhando o trabalho dos seus companheiros, antevendo as jogadas que serão feitas e com um foco muito claro em dois objetivos bem definidos. Aqueles jogadores que não entram em campo, aqueles jogadores que ficam ali atentos, preparados para assumir uma posição de frente, como nas organizações, muitas vezes os líderes também, né? Que estão ali se colocando de forma disposição. Como a gente pode fazer essa correlação também com aqueles que não estão na frente, né? Estão ali aguardando o momento de entrar, de participar, e até mesmo o papel do técnico como líder principal do time, né? Em definir o momento de mudar a jogada. Dentro do próprio campo você tem funções bem diferentes, né? Então você tem quem está ali na defesa, você tem quem está no ataque, tem quem está cuidando da distribuição e tal. Aqueles jogadores, quando eles chegam ali, eles passaram antes, eles tiveram preparadores físicos, eles tiveram todo um trabalho de bastidor para garantir que uma estratégia definida, um estudo de qual é o comportamento do time adversário e tal. A equipe que está sentada, que está no banco, que não foi escalada para aquele jogo, eu acho que ela se assemelha às atividades de retaguarda que tem dentro de uma empresa, né? Então, uma empresa ela tem uma série de atividades, de tarefas que elas não aparecem, elas não têm protagonismo, né, naquele jogo, mas sem ela, sem a presença daquela equipe de suporte, né, que pode entrar no jogo a qualquer momento e tal, o jogo não acontece, né? Você pode ter um desfalque e tal. E o próprio técnico é um elemento do time que não aparece, né? Mas ele é o equivalente ao gestor que planejou a atividade toda, que escalou as pessoas para aquele jogo, pensando no adversário, pensando na estratégia, na tática que ele definiu para aquele jogo e tal. Então, eu acho que as pessoas que estão no banco, né, a gente não tem essa equipe vamos dizer assim, de reserva dentro de uma empresa, né, sem tarefa, né, mas você tem aqueles que estão ali, digamos assim, os auditores internos, né, a equipe de qualidade, por exemplo, né, a equipe de qualidade não está na operação,
Mas sem equipe de qualidade que estabelece normas, que acompanha os processos, que redesenha os processos, que procura seguir tanto a legislação quanto as normas internas para a produção de produtos, para o transporte dele, para o armazenamento e tal, é o equivalente a esse grupo que está ali no banco, né? Então, eu acho que essa metáfora com o futebol é uma metáfora muito interessante, que ela permite que a gente olhe para a empresa e veja a empresa mesmo como um time que está jogando, né? Exatamente. E assim faz a gente entender que, assim como na empresa, né, a importância daqueles que estão no protagonismo da situação do projeto ou não, no final das contas o gol é de todo o time, né? Quem ganha é o preparador físico que não apareceu, né, o psicólogo esportista, aqueles que estavam ali aguardando. Quem fez o gol foi quem foi para a linha de frente, mas o time é composto por todos esses membros e sem o qual não seria possível o sucesso do jogo, não é? Isso mesmo. Muito bom. Trazendo para o universo da empresa, o que você, com sua experiência, você entende que é mais fielmente considerado visão de conjunto quando a gente olha para o departamento, para a área, que tipo de situações observáveis que a gente verifica se aquela empresa tem ou não, trabalha ou não a competência visão de conjunto? Às vezes eu tenho clientes que eu fico observando o seguinte, né? Fala, tá, a equipe de vendas está lá fazendo um esforço, o marketing está dando suporte, né, para a construção da marca, o time sai à rua, faz suas vendas, acompanha muitas vezes o histórico de um cliente, está atendendo aquele cliente há 4, 5, 6 anos, o cliente é um bom pagador. E por algum motivo, no momento de crise, o cliente está tendo problemas financeiros e ele atrasa o pagamento de uma fatura e tal. Eu sempre olho para a empresa que a área de crédito e cobrança, o pessoal do financeiro, que desconhece esse histórico de relacionamento com a empresa, ele passa a se comportar como se fosse um banco. Enquanto você tem crédito, eu te recebo, sirvo café, te atendo de forma muito especial e tal. Quando você não tem crédito, você não é bem-vindo aqui. E eu acho que uma empresa com visão de conjunto, o responsável pelo financeiro, ele também tem contato com o histórico daquele cliente e a importância daquele cliente dentro da carteira. Então, ele não vai simplesmente bloquear aquele cliente. Não se venda para aquele cliente porque ele está inadimplente ou porque ele está atrasado, ele tem 1 ou 2 faturas. Ele vai consultar a área comercial, vai ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo, se é momentâneo ou se é estrutural, se ele tem apresentado essas falhas no pagamento de outros fornecedores. Ele vai entender melhor isso e ele não vai ser rude, sobretudo não vai ser rude. Ele não vai estabelecer um tratamento rude, né, grosseiro. E isso aí cria, na minha opinião, esse entendimento, essa visão de conjunto de cada parte da empresa ter o senso de compromisso com aquele que traz riqueza para dentro da empresa, que é o cliente. Então, existem outros exemplos que a gente consegue ver, né, empresas que não têm visão de conjunto. Essa foi uma que eu me lembrei agora, mas tem outros que durante a nossa conversa certamente eu vou me lembrar e eu posso exemplificar. Exatamente. Um conceito muito conhecido é a miopia crítica. A miopia crítica ela está relacionada com a tomada de decisão isolada e muitas vezes no papel da liderança, esquecendo de olhar o todo. Então acaba se focando ali na sua área, no seu departamento, e essas decisões elas acabam por beneficiar somente, como você bem colocou, o meu departamento. Eu fico míope, porque eu deixo de compreender que uma decisão da minha área, como você bem usou o exemplo de crédito e cobrança, ou mesmo quando você toma uma decisão e você bloqueia a entrega de um cliente por uma questão de um procedimento extremamente rigoroso, não tentando compreender o que aquilo impacta na área comercial, por exemplo, ou vice-versa, que pode acontecer. Então, as tomadas de decisões acabam sendo tomadas de forma míope. Quais prejuízos mais consideráveis você entende, Darley, que podem interferir nessa questão do conjunto dentro da organização? Eu acho que você tem o cotidiano das empresas, elas têm, normalmente, de um modo geral, elas estabelecem, elas se estruturam
com departamentos estanques, né? Então, até os indicadores, eu sempre quando vou, eu sempre faço essa crítica nas empresas para as quais eu presto serviço, para tomar cuidado na construção de indicadores, né? Assim, a mensuração da performance dos departamentos, porque falta uma liga. Então, às vezes, o indicador te obriga você a olhar obsessivamente para aquele indicador que é da tua área, e se você atender aquele indicador, você cumprir aquela meta estabelecida para a tua área, às vezes você consegue isso em detrimento de outra área, que não vai conseguir, porque falta essa visão de conjunto, essa visão de unidade, né? Esse compromisso com o todo, no estabelecimento das metas, no estabelecimento das métricas, e eu já vi empresas perderem dinheiro, literalmente perder dinheiro, que é um negócio crítico, uma empresa existe para sobreviver, crescer e lucrar, né? Quando a empresa não lucra, e não lucra por causa da forma como desenhou sua estrutura e do modelo de gestão que ela adotou, e essa forma de pensar a empresa, você percebe a ausência de visão sistêmica, você fala, puxa vida, mas quem será a pessoa aqui dentro que vai denunciar isso e vai tentar propor uma revisão da forma como as coisas estão estruturadas, né? Eu me lembro agora de uma empresa cliente que trabalha nesse segmento de logística de material didático. E as áreas, você tem lá 6 diretores, você tem TI, você tem inovação, você tem suprimentos, financeiro e recursos humanos e tal, e a área comercial, obviamente. A falta de sintonia entre aquilo que o comercial vendeu, né? O comercial vai lá e vende uma solução integrada, uma solução 360 graus. E ao fazer essa venda, ele prometeu para o cliente uma série que vai atender alguns requisitos de conformidade do cliente. Aí a área que atende, ele fez a venda, fechou o contrato, estabeleceu os valores e tal. A área que vai atender o cliente não é mais o comercial vai acompanhar, mas normalmente é a área de suprimentos, a área de logística. Esta área, quando ela não tem esta visão o que é que garante a permanência do cliente na carteira, e ela não se atém àquilo que foi prometido para ele e trata as falhas de processo como são irrelevantes, o cliente não pode exigir tanto, esse cliente está exigindo demais, isso não é possível fazer do jeito que ele quer, né? A gente tem as nossas regras, nós temos os nossos horários, o nosso time e tal, e isso aí, eu já vi empresa, essa que eu estou citando, correu o risco de perder um cliente importantíssimo para sua carteira por conta desta falta de entendimento do papel de cada um. Falar, olha, os processos atravessam a empresa como um todo e o contrato foi estabelecido pela empresa e não pela área comercial. As promessas foram feitas pela empresa, não foram feitas pela área comercial. Então, perda de cliente, perda de lucratividade, retrabalho, processos mal desenhados, conflitos internos, tudo isso são prejuízos, são custos invisíveis que decorrem da falta de visão de conjunto. E no longo prazo, o prejuízo, como você bem disse, é enorme, né? Com certeza. O dia ali é um detalhe, mas no fim das contas, o que custa perder um cliente? Exatamente. Esse cliente ele não vai deixar de ser um cliente por uma única falha, mas toda vez, pela repetição, em algum momento, isso vai ser determinante. Exatamente. Você falou de liderança sistêmica. A liderança sistêmica nada mais é do que o líder atuando de forma interdependente, né? Entendendo aí, como você colocou anteriormente, o impacto de cada área no negócio. Como desenvolver essa competência de liderança sistêmica em um líder? Talvez assim, o fator mais decisivo para um líder se tornar, assim, desenvolver essa atitude sistêmica e tal, seja o nível de inteligência emocional que ele tem, né? Porque ele não pode ser orientado pelo próprio ego. Ele vai ter que se articular com os outros gestores, com as outras áreas. Ele não pode ser percebido como um sujeito que está advogando em causa própria, ou está fazendo politicagem, ou está tendo uma atitude
de simulada, de caminhada, ele não pode ser um carreirista, né? Ele tem que ter uma atitude de aprendiz, ele tem que ter uma honestidade na conduta dele em relação aos demais, porque ele vai se aproximar, a primeira reação que o gestor de outra área vai ter em relação a ele quando ele se aproximar e querer conhecer o processo, fazer uma visita, tomar decisão articulada com as outras áreas e tal. Então, o que esse sujeito está metendo o bedelho aqui na minha área? Porque ele está metendo o bedelho na minha área. O trabalho dele é um, meu trabalho é outro, nós não temos muito o que conversar. Então, essa primeira rejeição, a aproximação, ela só pode ser vencida quando eu falo de inteligência emocional, porque vai ser exigida dele uma habilidade relacional muito grande. Então, e uma integridade pessoal, ele vai ter que construir uma relação de credibilidade para que a pessoa diga, olha, sente aqui, vamos conversar, qual o problema que você tem? E ele vai dizer, olha, eu precisava pensar com você uma forma diferente de fazer o trabalho pelo qual você responde, porque a gente está tendo problema lá na minha área, eu não tenho conseguido fazer o meu trabalho e eu acho que você pode me ajudar. Então, ele vai ter que ter essa aproximação. Na minha opinião, essa competência ela vai sendo construída assim. São reuniões bilaterais, a minha área, eu que sou gestor com outro gestor para tentar equacionar um problema específico, depois com outro gestor, depois uma reunião com eu e mais 2, eu e mais 3, depois no outro momento eu juntando as equipes em torno de projetos, em torno de desafios que eu tenho com aquele cliente, e assim, paulatinamente, você vai construindo uma visão integrada mesmo, o que é a empresa, os papéis de cada um, porque ninguém, quando entra numa empresa, tem um manualzinho claro. Ah, fulano faz tal coisa, a missão de tal área é tal coisa, as normas que regem aquela área são tais e tais e tais. É um processo de aprendizagem, então a empresa ela tem que se predispor a construir essa aprendizagem, e eu acho que essa é a melhor maneira. Perfeito. Inclusive, cada vez mais nós vemos que as empresas não trabalham mais em ações departamentais. Cada vez mais a gente escuta o conceito de projetos organizacionais ou projetos departamentais, em que hoje, se eu sou um solicitante de um novo software para o meu departamento, o TI é meu parceiro nesse projeto. Isso. E assim acontece com todas as áreas. Então, essa visão sistêmica ela é fundamental para estabelecer uma coerência e dar sustentabilidade para os projetos departamentais. Isso mesmo. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com um bate-bola com Derlei Miranda. Até já. Voltamos com o Neov Espetacular para falar um pouco mais sobre a competência e visão de conjunto. Estávamos falando sobre liderança sistêmica. Abrangendo isso para o pensamento sistêmico, como que o líder pode mobilizar a sua equipe para também ter o pensamento sistêmico? Você citou como exemplo a ideia, esse trabalho que as empresas estão adotando de trabalhar por projeto, né? Tem uma experiência recente que um cliente tem lá, não são projetos internos, cada contrato que ele tem com os seus clientes são chamados projetos, né? E em um determinado momento eu comecei a fazer reuniões, isso não acontecia, um projeto de 2 anos e meio, eu resolvi fazer reuniões, estruturar as reuniões em torno dos projetos. Então, eu reunia, a equipe era dividida em grupos de 10, 12 pessoas. Em cada reunião dessa tinha um dos gestores que participava dessa reunião e era em torno dos projetos. Então, projeto A, aí você tinha gente de todas as áreas da empresa ouvindo, normalmente a área comercial, ela apresentava o projeto, o histórico daquele projeto, o histórico daquele cliente. Olha, esse cliente, nós começamos a atender em 2007, no início, o faturamento dele era de tal ordem, ele vem crescendo assim, 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 assado, vai apresentar, fazer uma apresentação breve. Aí, todas aquelas áreas, de alguma maneira, tocam naquele cliente, né? Tocam, então o financeiro toca naquele, cada um toca. Cada um falava segundo a sua perspectiva e segundo a sua área. Falava, olha,
Aqui na minha área, esse cliente para nós tem essa representação, mas eu desconhecia que ele estava na carteira desde 2007, eu também não tinha... Cada um ia apresentando a sua perspectiva a respeito daquele cliente, daquele projeto, né? Quando essa série de reuniões terminou, eu ouvi de várias pessoas, mas sobretudo do pessoal da área financeira, o quanto aquilo tinha sido educativo, porque elas ficam ali, o que chega na mão delas é um conjunto de dados, informações frias, um conjunto de números, e é uma tarefa que é de processar aqueles números e gerar relatórios. É destituído. A área comercial já tem contato maior, a área que atende, né, a área de desenvolvimento, a área de TI, mas aquele pessoal ali não tinha esse contato vivo. Então, não só da área financeira, mas sobretudo da área financeira, eu vi assim um nível de satisfação. Primeiro, de ter sido envolvido naquele processo. E segundo, o quanto aprendeu sobre cada cliente. Então, como aquilo mudou a atitude nas tratativas dos clientes. O pessoal do atendimento, por exemplo, do pós-venda, né, esse pessoal também trazia informações que mesmo o pessoal da área comercial desconhecia. Porque eles tinham lá, eles conseguem, por conta do atendimento, e atende o Brasil todo, eles conseguem, assim, pelas interlocuções, eles saberem desenhar o perfil daquele cliente. Falar, essa empresa tem o perfil tal, os franqueados dessa empresa estão localizados em tais e tais locais, são pequenas lojas, são pequenas farmácias. A Farm era uma cliente dessa empresa. São pequenas farmácias, às vezes você, na hora que vai despachar material para eles, você tem que, nem o endereço eles passam certo. Olha, avisa que vai entregar do lado da mercearia do seu Antônio. Daí isso já dá a dimensão da cidade, do tamanho do negócio e os procedimentos que a empresa teria que adotar, como facilitar o despacho do material e tal. Então, muito rico. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que esta é a melhor maneira, você envolvendo o time todo, formando o time em grupos menores, mas para olhar para os seus clientes, né? Vamos ver os key accounts, por exemplo, dentro de uma empresa como a Neovia. Vamos ver, Neovia. Vamos ver como são os clientes, né? Vamos pegar os grandes, vamos pegar a dinâmica de atendimento dos grandes. Agora vamos chamar o pessoal do financeiro, vamos chamar alguém da fábrica, vamos chamar alguém que desenvolve embalagem para entender isso, né? Exatamente. Para entender. Às vezes eu fico vendo, exemplo, quer ver? Concepção de embalagem. Eu sei que o pessoal do marketing, o pessoal de desenvolvimento e tal, tenta fazer a embalagem mais bonita, né, que vai chamar mais atenção quando estiver na prateleira e tal. Mas eu sempre fico pensando, puxa vida, essa embalagem, na hora que o produto for ensacado, ele vai passar por vários departamentos da empresa. E várias pessoas vão mexer com essa embalagem. Então, eu tenho que pensar como é que eu coloco as informações para facilitar o trabalho de cada um. Porque na hora que ele sair para o armazém, o processo de armazenagem dentro da fábrica, eu tenho que pensar como é que o camarada vai pegar aquele saco. O saco de produto, ele vai colocar assim, ele vai colocar em pé. Como é que eu facilito o trabalho dele? Que eu penso a embalagem, que ela tenha informação em vários pontos, não só pensando no lojista, e não só pensando no consumidor final. Como é que em todas as etapas do processo, seja na hora que o cara coloca, na hora que ele colocou no armazém, na hora que coloca no caminhão, na hora que ele transporta, na hora que ele coloca na loja, qual é a posição que aquela embalagem vai ficar? E aí eu desenho a embalagem considerando o processo todo. E outra coisa, como que essa embalagem vai ser aberta? Porque às vezes eu vejo empresas, eu presto serviço para algumas empresas, que o cara pensa na embalagem, ele pensa assim, o produto, como é que o produto não vai ser contaminado, eu tenho que fazer um troço que ele fique absolutamente lacrado. Aí a pergunta, mas o camarada vai ter uma serra para abrir essa embalagem? Verdade. E se essa embalagem ele tiver num hotel para alimentar o pet dele, como é que ele vai, entendeu? Como é que ele vai abrir esse negócio? Quer dizer, mas não é, eu estou me referindo a esse produto específico, mas a gente tem problema com shampoo, que o produto, a embalagem não foi pensada em função do usuário, ela foi pensada em relação aos atributos do produto. E esqueceu o camarada, em que situação ele vai usar. E em que momento que isso teve, assim, quem não olhou? Em que momento isso não foi olhado? Isso. Não é? Você vai tomar banho, tá, você tem shampoo, dependendo
eu não acredito que exista alguém que tome banho de óculos. A partir de uma certa idade, o camarada tem que usar óculos para enxergar mais. Aí, dependendo do shampoo, você não sabe se aquele é shampoo, se aquele é condicionador, você não sabe. O camarada que pensou em embalagem, ele não pensou. Agora, tem algumas empresas que colocam o número 1, ou coloca C, condicionador, S, shampoo, para o camarada que está embaixo da água, ele ter rapidamente, ele poder... Então, é pensar o processo todo, na hora que o produto sai da fábrica, em circunstância ele vai ser utilizado, como é que ele vai ser transportado, e pensar como é que eu facilito a cadeia toda. É isso que eu acho que é importante, e é isso que essa competência fala disso. Vamos olhar o sistema todo, vamos olhar as etapas todas do processo, vamos tentar facilitar a vida de todos que estão envolvidos nisso. Nós, afinal, todos estamos envolvidos no processo de construção de marca. Excelente. Eu senti assim, uma mágoa pessoal em relação às empresas de shampoo e condicionador. Eu acho que se elas inventarem um óculos que a gente possa usar embaixo do banho sem problema, né? Pode escrever, né? Não pode ser pensado aquele produto como um produto para quem não usa óculos, né? Vamos pensar aquele produto para, a não ser que venda esse produto é específico para quem não use óculos. Eu acho que esse descuido com o consumidor final, descuido com a circunstância em que o produto é usado, é um alerta para as empresas de diversos segmentos, né? Elas têm que... Nós estamos lá focados no atendimento das necessidades do cliente, a surpreender o cliente, a encantar o cliente, mas pensa nisso. É um detalhe que faz toda a diferença. Pensando também em mobilizar a visão, o sistema para o próprio departamento. Muitas vezes eu sou uma área interna, administrativa, e eu atendo o externo, a área de vendas, por exemplo. Sim. Ou eu sair, de repente, ali do meu universo e ir para a rua, e o contrário também. Eu vivo na rua, naquela correria, eu acho que tudo é para ontem, não sei direito como é que é a política, mas eu sei que a política pode ser flexibilizada, porque o importante é o produto ser vendido, atender o cliente. Nesse cenário também nós temos muitas vezes problemas, ruídos. Sim. Quais outros ruídos, na sua visão, diariamente a gente tem na organização que atrapalha, que interfere nessa qualidade, no atendimento ao cliente final, ou mesmo no relacionamento interpessoal entre as pessoas? Eu acho que assim, essa questão da visão de conjunto, da visão sistêmica, é um dado fundamental e deve estar presente na maneira como a alta administração encara a gestão, né? Porque se a alta administração não tiver isso como um valor, como um princípio, né, como um fundamento da gestão, as demais áreas, elas ficam... elas encontram nessa... Digamos assim, você tem um gerente médio que tem essa visão, né, essa visão sistêmica, que tem essa visão de conjunto e tal. Ora, eu quero propor uma reunião, eu sou da área financeira e eu quero propor uma reunião com você que é da área de suprimentos. Eu, como gerente, primeiro que essas áreas já estão divididas, né? Lá tem uma diretoria, está vinculada a diretorias distintas, né? Eu aqui, por mais boa vontade que eu tenha, eu convocar uma reunião entre meu time e seu time não é usual. Pode ser interpretado pela administração como se ela não tiver visão de conjunto, fala, o que o cara do financeiro está se reunindo com o cara de suprimentos? A troco do quê? A troco do quê? Então, eu dependo de alçadas superiores que eu não tenho, né, de uma alçada que eu não tenho, para eu fazer essa reunião com outras áreas. Então, na minha opinião, né, a grande barreira, a mais difícil de ser contornada e tal, é essa de você não ter um superior, você não ter alta administração com esse olhar, né? Porque a alta administração que tem esse olhar, ela não vai colocar as coisas nos seguintes termos, ó, cada macaco no seu galho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não vamos perder tempo com isso, por que razão vocês estão querendo fazer? O que está fazendo o pessoal do financeiro nessa reunião que nós estamos definindo estratégia comercial? O que está fazendo? O que está fazendo?
Parece tão óbvio para quem tem visão de conjunto e tão despropositado para quem não tem, entendeu? Então, eu acho que a maior barreira é essa. A outra barreira é essa de autoproteção dos departamentos, né? Os departamentos acham que interagir com áreas que tradicionalmente concorrem, né? Vamos dizer assim, comercial e produção, né? Comercial quer uma coisa, a produção quer outra. Comercial quer que as coisas obedeçam um certo cronograma de entrega, de prioridade e tal, e a produção tem outro cronograma, né, que depende dos seus processos, depende de matéria-prima e tudo mais. Então, são diálogos que a dificuldade já está colocada a priori, são áreas tradicionalmente que elas disputam, né, que elas brigam. Né? Em todas as empresas são áreas que brigam. Então, superar isso, né, depende de novo, volta àquelas habilidades relacionais que os gestores têm que ter. Um deles, né, o da área comercial ou da área de produção, tem que ter essa inteligência emocional que permita que ele se aproxime do outro, que ele busque uma interação, que ele vá desarmado, que ele explique o processo dele. Falei, meu amigo, eu vou explicar uma coisa para você. Eu não posso produzir só esse lote que você quer para atender esse cliente que está... Eu não posso. Eu tenho uma programação de produção. E essa programação de produção ela é um imperativo aqui para mim, para eu botar produto. Eu tenho uma chegada de matéria-prima e eu tenho os armazéns que eu estou administrando. Então, esta conversa e essa aproximação, ela vai fazer com que quem está lá na rua vendendo e quem está dentro da fábrica produzindo, eles consigam se entender mutuamente, eles consigam... E quem está na rua vai defender a dificuldade da entrega dentro dos prazos que o cliente lá quer, e quem está dentro da fábrica vai entender a necessidade de acelerar para garantir que aquelas coisas sejam produzidas de forma mais... que reveja a programação de produção. Exatamente. Na verdade, o grande segredo é o olhar de departamentos tendo clientes e fornecedores. Isso. Eu passo a olhar aquele departamento como meu cliente também como meu fornecedor. Isso. E a partir disso entender que o departamento ele é uma microempresa, que tem seus processos, tem suas regras, mas a partir do relacionamento, como você bem colocou, é que eu vou ter condições de entender, dialogar, de negociar, principalmente, de flexibilizar. É a partir do relacionamento, não da imposição, não de colocar somente a visão da minha área, porque se a gente passar a ter a visão de cliente-fornecedor, a relação muda porque a relação ganha-ganha. Com certeza. É igual por igual. Com certeza. Não é? A relação cliente-fornecedor, ela basicamente, eu vejo quem vem, a área ou a pessoa que vem antes de mim, né, porque eu tenho clientes fornecedores dentro do meu departamento, né? E o meu departamento é cliente e é fornecedor dos outros departamentos, né? Então, se eu olho isso é gestão de processo, né? Se eu olho quem vem antes de mim, né, no processo, como meu fornecedor, e eu tenho essa relação está azeitada, ela está combinada e tal, eu digo para ele, meu amigo, será que você não consegue entregar esse trabalho para mim desta maneira que facilita a minha vida, né? E se eu olho o camarada que vem na sequência no processo, vem depois de mim, eu posso também perguntar para ele, escuta, de que jeito você precisa que o trabalho chegue até você, né, que facilite a tua vida? É a história, vamos voltar à metáfora do time de futebol, né? Você tem o passe é dentre dos fundamentos, né? Você tem lá o domínio de bola, você tem o chute e você tem o passe. O passe é o que caracteriza o futebol enquanto jogo de equipe, tá certo? Um time bem entrosado, vou voltar a falar do São Paulo agora, sou São Paulino, falar do Tele Santana, que ele media a quantidade de passes certos que o time tinha dado no primeiro tempo, para ele definir se ele mantinha a escalação do time no segundo tempo. Era o passe como medida de entrosamento, né? Medida de entrosamento. Agora, no passe você vê cliente e fornecedor, né? Então, você tem o fornecedor do passe, que o camarada, para fornecer o passe, ele tem que observar qual a base para um bom passe. Ele tem que, não é inferir, ele tem que observar, acompanhar a jogada daquela pessoa para quem ele vai passar. Ele tem que antever, ele tem que saber qual é a intenção, fala o que esse cara pretende fazer. Para ele jogar a bola, que a gente fala assim,
puxa, mas essa foi redonda demais a bola. Pô, o cara só precisou tocar para a bola entrar no gol. Quer dizer, ele calculou intuitivamente, que o jogador é dotado desse tipo né, de sensibilidade, ele calculou o tempo, ele passou a bola considerando a intenção do jogador. Então, para quem você pergunta se o passe foi bem dado? Para quem passou, para quem recebeu o passe? É para quem recebeu o passe. Então, para quem você pergunta numa relação dentro de um departamento ou dentro de uma empresa, na relação entre departamentos ou de pessoas dentro do mesmo departamento? É para quem eu pergunto, eu sei se eu fiz uma boa entrega? Não. Quem sabe se eu fiz uma boa entrega é o meu colega ou o departamento que recebeu o meu trabalho. Então, eu tenho que perguntar para ele. Tá bom assim? É desse jeito mesmo? Tem alguma coisa que eu posso fazer melhor? Isso é construção de relacionamento, né? Ela vai aparecer no relacionamento e numa predisposição de eu fazer a melhor entrega possível para que lá no final o cliente, o consumidor final esteja satisfeito e que minha marca seja valorizada e percebida no mercado, né? É esse indicador que nós temos que nos preocupar. O indicador não sou eu quem defino, e sim o cliente interno, Isso. O cliente externo. Isso. E muitas vezes nós caímos nesse erro de considerar a minha sensação é de que foi bem atendido, porque eu segui o protocolo, Isso. eu segui o procedimento. Né? Mas não pergunto para o meu cliente, você está satisfeito com o trabalho? E alinhar. Isso. E aceitar aquilo que não está, não é? Eu tenho um exemplo muito claro assim no meu trabalho, assim, de quando eu estou conduzindo seminário, né? Para você ver que às vezes o fornecedor atender os meus requisitos de conformidade não vai alterar nada o trabalho dele. Não vai alterar nada, não vai trazer mais trabalho para ele. Vamos pensar numa situação que eu estou conduzindo um seminário e eu comprei um serviço que é de produção de apostila, e aí eu recebi as apostilas e eu falei para o meu fornecedor lá de apostila que eu quero que eu vou ter um material, formulários, que eu vou entregar primeiro depois 2 folhinhas agora, depois 3 folhinhas, 1 folhinha depois, e assim ao longo de um seminário de 2 dias. Aí o camarada, na máquina, na hora que ele vai imprimir, a apostila lá que está encadernada, não tem problema. Mas estas folhinhas que vão ser distribuídas ao longo do seminário, né, um texto aqui, um teste ali, um exercício acolá, eu sei qual é a sequência. O camarada, na hora que ele coloca na máquina, ele pode usar o seguinte critério. Se ele organizar assim, eu vou fazer pacotes individuais, a folha A, B, C, D, E, F, G. Eu vou chegar, a hora que eu receber o material dele, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que redistribuir tudinho, porque eu vou ter que juntar a folha ABC, fazer bloquinhos de ABC, bloquinhos de D e E, bloquinhos só do F, bloquinhos de acordo com o meu uso. Se ele me entrega isso, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Mas se ele organiza do jeito que eu vou usar, economiza meu tempo. Eu vou perder tempo com uma atividade totalmente desnecessária, bastando ele lá, ao invés de fazer do jeito A, ele fazia do jeito B. Simples. Ele não gasta mais tempo, está dentro da capacidade dele de fazer aquela entrega, só ele precisava perguntar para mim antes de fazer. E quando ele fez da melhor maneira possível. Ele fez segundo os requisitos de conformidade dele. Está bem impresso? Está bem cortado? Tá? Mas ele só esqueceu de perguntar para mim, é desse jeito que você usa? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre essa preocupação de que jeito você usa o trabalho que eu fiz para você. Né? Eu perguntei para ele como ele gosta, perguntei para ele de que jeito ele como precisa. Como ele gosta de ser tratado, né? Isso, exatamente. Exatamente, muito bom. Trazendo de forma mais individual, né? O trabalho em equipe, cada vez mais a gente tem um acúmulo de atividades devido à dinâmica, né, que as empresas possuem. Então, eu tenho uma tendência de estar focado no meu trabalho, de estar ali concentrado. É uma competência fundamental. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um olhar para o trabalho em equipe, em ajudar o meu colega. Até fazendo uma correlação com o próprio time de futebol, né? Se eu sou goleiro, eu sei defender Tem que fazer o meu trabalho. Né? Meu trabalho. E aí eu estou ali focado, concentrado, não posso me distrair. Mas em algum momento esse goleiro tem a competência de ser também um atacante. E alguém pode assumir ali o papel dele para ele, mais especializado, com essa competência complementar, e ali atuar como um multiplicador, treinar um novo colaborador. Ele tem que ser aquela tarefa foco,
para ele fazer uma outra que não é o seu foco naquele momento. Então, como que a gente lida com esse paradoxo? Poxa, se eu sou especialista nisso, eu trabalho focado nisso, precisam de mim para isso, mas eu tenho que, às vezes, deslocar para poder contribuir com o trabalho do outro. Como a gente lida com esse paradoxo do foco e, ao mesmo tempo, do time? Então, você vê, essa coisa que você falou, eu citei antes a questão dos indicadores, né? A gente tomar cuidado com os indicadores, eles não aprisionarem as pessoas, os departamentos, os profissionais, os colaboradores e tal. Por quê? Se aquele indicador, ele me obriga a fazer o meu... Se eu não tenho um indicador, já utilizei isso em algumas empresas clientes, incluir como critério de avaliação um dado que tem a ver com o trabalho em equipe, que tem a ver com a contribuição com as outras áreas. Porque se tiver... Olha, tudo que é medido, ele é seguido, ele é obedecido, ele é focado. Agora, se não está na métrica, se você não está nos meus indicadores de desempenho, não consta nenhuma medida a respeito de colaboração com a outra área, de participação em projetos que não sejam só do meu departamento e tal, eu não vou fazer. Porque eu tenho sobre a minha cabeça, eu tenho lá o facão da minha métrica, das minhas medidas de desempenho. Eu vou focar naquelas medidas de desempenho. Agora, voltando ao time de futebol, se a grande medida é ganhamos ou perdemos o jogo, conseguimos defender e conseguimos atacar adequadamente, se esta é a medida, aí a gente colabora, aí um colabora com o outro. Aí o camarada, na hora que o goleiro está caído no chão, ele vai lá, em última análise, ele salva o gol colocando a mão, criando um pênalti como uma barreira em relação àquele lance. Mas se não tiver na minha métrica, então eu acho que o desafio é incluir nas medidas de performance e de desempenho das pessoas, das áreas, dos departamentos, aquilo que tem a ver com colaboração com outro departamento, participação em projetos que não saíram daqui, que são projetos do departamento A, B, C, quer dizer, incluir isso. Aí o camarada começa a se sentir não pressionado, não é uma boa palavra, mas orientado a se comportar de uma maneira colaborativa. Caso contrário, é mais difícil, né? Eu já tive experiência de pessoas que, voltando à metáfora do jogo, né? O jogo estava perdido. O jogo estava perdido e as pessoas precisavam se unir completamente. Nesse caso, era para recuperar um cliente. E aí os departamentos que habitualmente eram departamentos que tinham rivalidade entre si e tal, eles se uniram, fruto de um trabalho feito, né, durante um certo tempo e tal, mas eles se uniram de tal modo que eles conseguiram trazer informações e cada um dentro da sua especialidade atuar junto àquele cliente e recuperar o cliente, né? O jogo foi ganho, entendeu? O jogo foi ganho, né, diante de uma visão, na hora que eles perceberam qual era o impacto que aquele cliente teria se saísse da carteira e fosse para o concorrente, eles se mobilizaram e conseguiram trazer o cliente de volta. O cara da TI foi para lá, desenvolveu um sistema, fez a migração das informações de uma maneira mais rápida e ágil, criou alguns aplicativos, enfim, todos se mobilizaram e conseguiram recuperar o cliente. Então, de novo, a gente volta, pega uma coisa que é intangível, né? A gente fala visão de conjunto, parece uma coisa muito intangível, está no âmbito do invisível. Depois você vê isso na prática, né? De uma forma concreta no dia a dia das empresas, né? Das organizações. Né? Muito bom. Muitos aprendizados. E o Neova Espetacular vai mais para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos para falar mais de visão de conjunto. Até já. Olá, Neóvia! Voltamos para o último bloco de Neóvia Espetacular, para continuarmos falando mais sobre visão de conjunto. Darley, no bloco anterior nós falávamos sobre trabalho em equipe, trabalho em time. Dentro de um time nós temos, obviamente, pessoas diferentes. E muitas vezes diferenças bem relevantes. Assim, fazendo uma correlação novamente com o futebol, sobre o Romário, né? Com um perfil totalmente distinto, que até se sobressaía, de certa forma, com uma interpretação até negativa, né? Em algumas situações, mas que foi necessário, né?
como que a gente trabalha o diferente? Queria que você falasse um pouquinho também sobre o Romário, né? Sim. Por que ele foi importante, mas por que é importante a gente ter os diferentes? O que isso muda dentro do trabalho de equipe? Os times, eles são... A gente tem uma tendência, né, a gente tem que tomar um cuidado, o gestor tem que tomar um cuidado, porque a tendência é montar times de pessoas parecidas com ele. Então, se ele tem um perfil organizado, metódico, sistemático, né, a tendência é ele contratar pessoas, montar um grupo de pessoas que tenham mais ou menos o mesmo funcionamento. É óbvio que tem áreas que exigem esse tipo de característica, né? Você não vai colocar um sujeito muito criativo, né, para, sei lá, eu me lembro, uma vez eu trabalhei para uma empresa de telefonia, que o critério de contratação para o camarada que quer fazer instalação é que ele não fosse criativo. Então, que ele colocasse, juntasse azul com azul, preto com preto, vermelho, que ele não... não. Imagina se fosse criativo, Não né? podia ser criativo. Coloridos. Ele podia aguentar trabalho repetitivo, ele tinha que seguir procedimento, ele não podia ter nenhum ato voluntário de modificar, fazer alterações nem nada. Mas, então a primeira coisa, o primeiro desafio é vencer essa tendência que a pessoa tem de contratar iguais, né? Falando, eu quero contratar uma equipe todinha de pessoas absolutamente parecidas comigo e tal. Ter o diferente, e aí você usou o Romário como exemplo, né? O Romário, ele era um camarada que ele desafiava as regras, ele não seguia lá os procedimentos enquanto todo mundo chegava num determinado dia e ficava aguardando o dia do jogo em concentração e tal, ele resolvia sair à noite e tal. O fato é que a hora que o Romário, ele não era um camarada que acompanhava o jogo todo, a brincadeira que se fazia com ele, que ele ficava lá na banheira esperando a bola chegar no pé dele. O problema é que quando a bola chegava no pé dele, ele fazia gol. E isso era decisivo para o... Ele era um cara insuportável junto aos colegas de time. Ele impunha uma dificuldade muito grande para o técnico, né, vamos chamar o gestor. Criava uma dificuldade de tal ordem, como é que esse cara pode não seguir a regra enquanto todos os demais têm que seguir a regra. Eu presto serviço para uma empresa que tem um personagem que é assim, o gerente de inovação, ele tem um comportamento totalmente diverso dos demais gestores, totalmente diverso. Ele é um Romário da vida, né? Acontece que de tempos em tempos, e não é de forma regular, de tempos em tempos, ele sai com algumas sacadas, com algumas iniciativas, com algumas propostas, que tem um impacto na rentabilidade, na competitividade da empresa, que é o gol. É o gol. Então, ele não faz... enquanto todo mundo segue todas as regras, os horários, e entrega lá as horas para o banco de horas, e notifica quando sai, tem uma participação ativa nas reuniões, então ele não tem nada disso, nada disso. Só que de tempos em tempos ele aparece lá com uma ideia, com uma sacada, com uma iniciativa, com uma proposta que produz um ganho substancial para a empresa. Não é fácil para o gestor, porque o gestor ele vai sempre ser criticado pelos demais membros da equipe, por que razão você tolera esse comportamento que é um ponto fora da curva. Por que você tolera isso? Na filosofia oriental, né, a filosofia chinesa, eles têm lá um conceito muito interessante que é de forças antagônico-complementares. Então, as forças primordiais, o yin e o yang. Eu gosto da característica complementar, sabe? Porque a gente tem o hábito de ver só o antagonismo, né? Fulano é organizado, trabalha com Beltrano, que é desorganizado, é caótico, é descontínuo e tal. Então eu vejo nisso um antagonismo. Como é que eu vou trabalhar um camarada muito organizado, metódico, sistemático, com outro camarada que é destrambelhado, que não segue rotina, então a gente vê um antagonismo. A gente tem que começar a ver, e os gestores têm que valorizar, a complementaridade. Quer dizer, o quanto um é complementar ao outro. E a importância de ter alguém
com esse perfil que mais voltado para ver cenários, mais voltado para ter insights criativos, para apresentar soluções fora da caixa e tal, junto com aquele que é o camarada metódico, sistemático, organizado e tal. Valorizar essas diferenças e mostrar para o time o quanto ele ganha tendo um e outro, e o quanto eles são complementares. Eu acho que a W Brasil sempre é citada como exemplo entre o Washington Oliveto e o sócio dele. Ele tinha um sócio careta, né, num bom sentido, né, mas o camarada que era o financeiro, conservador, o camarada que fazia contas, que mostrava a viabilidade de algumas ideias piradas, totalmente inusitadas que saíam da cabeça do Oliveto, o Oliveto sempre disse, se eu não tivesse, eu não sei, eu não me lembro o nome dele, mas se eu não tivesse o meu sócio, eu teria falido. Exato. E o sócio, só com aquela habilidade, aquela competência de fazer gestão financeira, se não tivesse um sujeito criativo e inovador como o Oliveto, não teria construído uma marca de referência. Então, eu penso que a gente tem que olhar as vantagens da diferença. As vantagens de termos perfis complementares, de ter sempre lembrando, depende da área, né? Depende da área, depende da tarefa, da função e tal. Mas eu ter no meu grupo pessoas que sejam diferentes, tenham perspectivas diferentes, que tragam olhares diferentes e tal, é mais difícil para o gestor dar conta de fazer gestão de pessoas assim tão diferentes umas das outras. Por outro lado, é mais rico. A probabilidade dele ter uma solução inusitada, ele conseguir repensar o processo dele, ele fazer um processo de destruição criativa e sair com ideias mais interessantes, eu acho que é bem maior. Então, eu sempre valorizo muito esses times que são... Hoje a gente tem uma pegada dentro do ambiente organizacional, né, eu sempre desconfio de empresas que as pessoas são todas muito certinhas, têm a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo sapato. Eu gosto um pouco mais de empresas que tem lá um camarada que tem um piercing, tem um cabelo esquisito, meio moicano, que tem um pouco de tatuagem, misturado com os camaradas que são mais formais. Essa mistura é sempre muito rica. A mistura do trabalho intergeracional, né? Você tem um camarada mais velho, você tem uma moçada, isso tudo dinamiza a empresa, faz com que a empresa esteja antenada e sintonizada com o mercado, porque o mercado é assim, né? O mercado tem os camaradas todos certinhos, tem os camaradas que são todos tatuados, todos, né? Você tem uma molecada hoje que é toda ligada em tecnologia, então se você não tiver gente assim dentro da tua empresa, você pode perder esse bonde da inovação e do atendimento de um público que está fora da perspectiva daqueles que são mais conservadores e tal. Então é sempre muito rico para a empresa. Exatamente, inclusive porque hoje, quando a gente fala de gerações, nós temos 4 gerações. Isso. O que não era comum no passado, você tinha 2 gerações. Isso. Hoje nós temos 4 gerações diferentes, de repente até 5, Isso. né? Hoje com a expectativa de vida que nós temos. Então, quer dizer, aí a diferença se torna, ao mesmo tempo, que maior, mas também mais rica, mais por rica, óticas com diferentes, certeza, né? Com certeza. E daí, como o gestor ele lida com uma situação quando tem esse muito diferente, quando é 1 ou 2, ou seja, um percentual muito pequeno do muito diferente, ele traz desarmonia para o grupo. Por alguma questão de comparação, ou de achar que ele é preterido em algum momento, ou até por ele assim, se destacar por ser diferente, às vezes contribuir de forma, digamos, fora do quadrado. Como que o líder ele vai trabalhar a questão da harmonia e da qualidade do trabalho nesse ambiente? Como que ele faz? Eu acho que a primeira coisa tem a ver com a entrega, né? O seu camarada ele pode ser diferente, mas ele tem que fazer a entrega, né? Então ele pode ser um camarada que não fica lá na concentração com os demais jogadores, mas tem que marcar gol no jogo, né? Ele pode ter feito uma noitada, saído, bebido, mas no dia seguinte tem que marcar gol. Então a primeira coisa que eu acho que o gestor tem que ficar atento é com a entrega que é feita. O camarada entrega, faz bem feito, ele é dotado de alguma característica excepcional que faça com que justifique a permanência dele dentro do time e o trabalho que ele vai dar. Porque eu penso o seguinte, assim, você tem que colocar uma balança, né? Quanto custa para mim fazer a gestão dessa pessoa e quanto vale essa pessoa para o meu negócio?
Quando o custo da permanência dele no time, dentro da empresa, for maior do que o valor que ele traz, está na hora de eu demiti-lo. Mas enquanto o custo, porque às vezes o camarada tem um custo alto, é trabalhoso, é difícil, é ranheta, é briguento, discorda, questiona, é um chato, né? Mas o camarada é muito bom. Não faz sentido eu perder o camarada porque ele é questionador, porque ele é chato, porque é ranheta, porque ele... Não faz sentido. E não faz sentido eu perder esse camarada para concorrência. Entendeu? E aí eu olho para o outro lado, mas quanto de valor ele traz, o quanto que ele entrega, as soluções que ele me apresenta, a competência técnica que ele tem. Eu olho para isso e falo, não, está valendo a pena. Está valendo a pena. É trabalhoso, trabalhoso. Seria ótimo se ele não me desse tanto trabalho assim, mas está valendo a pena. Agora, para o time, né? O time fica meio que na torcida, assim, fala, puxa vida, que hora esse camarada vai se dar conta que está na hora de mandar o fulano embora, né? Eu tenho que explicar para o time, porque só a única justificativa para eu mantê-lo no time é a entrega que ele faz. Eu me lembro na Copa do Mundo, qual foi o treinador que não levou o Romário? Falou, não quero o Romário. Não quero porque ele vai desarmonizar, ele vai ser... Não vale a pena. Ele fez a balança e falou, não vale a pena. Entendeu? Vai ser muito custoso, vai ser muito trabalhoso, esse time vai ficar mais harmonioso sem ele presente. Então eu prefiro ficar sem os gols que ele faz, mas eu prefiro um time harmonioso, porque no conjunto eles vão fazer mais e melhor do que ele individualmente faria. Então eu acho que a única justificativa e a mais relevante é o quanto o camarada entrega, o quanto a tolerância, né, pedir um pouco de tolerância para as pessoas, falar, olha, é assim mesmo, vamos tentar baixar o nível de exigência com ele em relação a esse quesito. O camarada nunca chega no horário, mas o camarada passa, se precisar, ele passa a madrugada toda trabalhando, no dia seguinte chega lá com um negócio genial. Pô, vou encher o saco dele porque ele não fez, sabe, porque ele chegou 9h30 enquanto o time estava numa reunião. Ele tem que ter um balanço, tem que fazer, bom, vale a pena ou vale eu sacrificar o time todo por causa desses atrasos contínuos e essa irritação toda e essa indisponibilidade. Estou perdendo gente porque estou mantendo essa pessoa dentro do meu time. Então, é um balanço que a pessoa tem que fazer o tempo todo. Eu só acho que não a gente tem que fugir das respostas simples, né? Falar, não, camarada que não funciona dentro da regra está fora. Porque eu preciso de um camarada que não funciona dentro... E isso que eu estou falando de regra também tem certos limites. Limites, né? Exatamente. Eu Inclusive está no papel de desenvolvimento também do gestor, né? Olhar assim, o que eu consigo desenvolver nele e o que é o diferente dele, que eu não consigo nesse primeiro momento às vezes desenvolver, porque é exatamente o que é bom. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. E quanto de trabalho, como é que eu faço um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual com ele, e digo, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tolero esse seu jeitão, já lidei, eu tenho um filho que é assim, ou já lidei com uma pessoa assim em outros ambientes e tal. Mas o time está arrepiado e os outros gestores das outras áreas não estão aguentando lidar com uma pessoa como você. Vão combinar você reduzir, olha, e é de atitude. O seu problema é de atitude, não é de conhecimento, não é de habilidade, você tem mais, está sobrando, mas é de atitude. Vamos trabalhar essa atitude aqui? Será que é tanto sacrifício para você responder os e-mails dentro de um certo prazo? Você avisar caso você tenha algum problema e não vai chegar no horário? Será que é tão assim, um negócio tão desafiador? Não deve ser. Então vamos estabelecer, vamos administrar isso. Sabe, eu pontuaria exatamente os comportamentos que estão dissonantes, que estão perturbando o ambiente e combinaria com ele uma forma de ajudá-lo a modificar aqueles comportamentos específicos. E com o time eu explicaria, olha gente, tem isso, mas tem isso. Né? Exatamente. O papel do líder é ter essa habilidade micro e macro a todo momento. Isso né? mesmo. Olhar o time, olhar o individual, trabalhar aqui. Isso mesmo. Porque senão a gente acaba tendo aquela questão da miopia. Isso que mesmo. a gente falava no início, Exatamente. não é? Darley, agora trazendo a visão de conjunto para uma linha de visão sistêmica, né? Quando eu olho a empresa e seus stakeholders, quando eu olho ali o cliente como torcedor,
né? Quando eu olho o time adversário como o meu concorrente, fazendo parte ali da minha visão sistêmica. O quanto que nós devemos nos atentar, né? Quanto que seja o líder, seja a equipe, deve estar atento a todos esses movimentos, aos impactos, né? e externos, assim como a gente falou do interno, mas também os impactos externos. Porque é importante a gente estar atento a todo momento àquilo que circunda, àquilo que movimenta. Qual que é o ganho disso? Olha, até hoje eu trabalho para eles, mas é uma empresa também do segmento de saúde animal, que é fusão, eu trabalhei na época que foi a fusão entre a Merck Sharp e a Ródia, e eles, na área de avicultura, eles desenvolveram, lá tem uma especialista que desenvolveu uma plataforma, que é uma plataforma que permite que você monitore movimentos da concorrência. E essa plataforma envolveu a empresa como um todo, porque a plataforma foi criada por ela, com auxílio do pessoal que estava na rua, né, os vendedores, né, os representantes. Ela treinou esse time para alimentar a plataforma com informações precisas em tempo real sobre todo o movimento da concorrência. Então, nessa plataforma está lá todos os clientes que estão na carteira da empresa e aqueles que não estão ainda, qual volume, quanto compram, quanto estão comprando dos concorrentes, quem é o interlocutor, quem é o gerente lá daquela empresa de agropecuária, como que é o nome dos balconistas, e as campanhas que os concorrentes estão fazendo naquele mês, naquele período, os prêmios que estão dando, os descontos que estão dando para os seus produtos. Tal. Imagina uma plataforma dessa sendo alimentada com o pessoal que está na rua, tendo contato real com os movimentos da concorrência. Essa plataforma, as informações são consolidadas e o pessoal de inteligência vê as informações, o pessoal de marketing vê as informações, o pessoal de desenvolvimento vê, de formulação vê, todo mundo tem contato com os movimentos da concorrência. E as decisões são tomadas baseadas no movimento da concorrência. Então, é uma plataforma que termina juntando todas as áreas da empresa, né, mobilizando todas as áreas da empresa, impactando em todas as decisões que a empresa vai tendo, vai tomando, a partir de informações que são alimentadas por quem está na rua, e a partir de uma plataforma que foi... Eu tenho, para mim, um dos exemplos que eu tenho, assim, eu acho fascinante. O dia que eu vi, eu entrei em contato, essa plataforma foi premiada, porque não se tinha dado o uso para ela que foi dado. A Microsoft premiou a executiva que desenvolveu essa solução, porque eles não tinham lá ainda um entendimento que aquilo pudesse ter essa utilidade, essa aplicação. Eu achei fascinante porque a possibilidade de você envolver o time todo, né, para saber em tempo real o que está acontecendo com a tua marca, com os teus produtos, com os produtos concorrentes, isso cria uma vantagem competitiva fenomenal. É uma coisa que traz uma condição tão vantajosa, né? A diferença entre quem tem isso e quem não tem é dramática. Então, eu acho que assim, você deu o exemplo da visão sistêmica, a visão holística, né? De falar, olha, como é que essas coisas estão interagindo, né? O dentro, o fora, a campanha, como é que eu olho para isso de forma, né, abrangente, eu vejo isso como um todo e os meus movimentos são pautados por isso que eu estou vendo nesse conjunto de atores e movimentos, né? Exato, é o quanto que a gestão da informação, ela alimenta a visão de conjunto, porque cada um em sua área vai ter a mesma informação, mas aí vai extrair aquilo, exatamente, né, que digamos que lhe convém, e isso é também subsídio para a gestão da informação. Isso mesmo, exatamente. Ou seja, as competências entrelaçadas. Então, quanto mais capacidade de gestão da informação uma empresa possui, mais condições ela tem de estar articulada, de estar integrada e ser coerente. Com certeza. Em seus resultados. Muito bom. Gostaria que você deixasse um exemplo, né, nos contasse um exemplo na sua trajetória profissional que mais te marcou em relação à visão de conjunto. Eu até passei por ele rapidinho, mas
eu tive uma experiência recente, né, que é essa que tem a ver com recuperação de um cliente, né, que estava saindo da carteira por ter ficado insatisfeito, por um erro cometido na precificação do serviço, né? A empresa não estava monitorando a percepção do cliente a respeito do custo do serviço que estava sendo prestado. Então, não estava auditando o contrato, né? Em algum momento, o cliente lá auditou o contrato e viu que o valor tinha subido dramaticamente, né? E pediu explicações. Falou, mas por que o valor subiu? E não havia má-fé por conta da empresa, nenhuma má-fé. E eles também tiveram que ir atrás dessa informação. Por que subiu? Por que subiu? Será que, qual foi o fator que subiu tanto assim, que impactou no preço do serviço que nós estamos prestando e tal? E aí eles se mobilizaram, primeiro para rastrear e encontrar, auditar o contrato, né? Desde o comecinho, fazer curvas de crescimento do preço, contrapor aquilo ao preço de transporte, foram esmiuçar. Isso obrigou o time todo a se mobilizar, né? Todas as áreas, o financeiro entrou, o comercial entrou, as áreas operacionais entraram, o TI, todo mundo entrou. Aí esmiuçaram, juntos. E foram observando que os dados que cada um coletava a partir do seu ponto, né, dentro da empresa, da sua área, eles estavam formando um todo coerente. Falaram, estamos descobrindo o que aconteceu com o contrato. Estamos descobrindo por que razão onde nós falhamos, por que razão o nosso preço teve esse crescimento. Estamos construindo uma argumentação consistente para ser apresentada para o cliente, para demonstrar que não houve má-fé, para demonstrar que a gente também fez uma entrega superior àquilo que foi contratado. Conseguimos mapear ponto a ponto, olha, isso aqui não estava no contrato inicial, e olha o que nós fizemos, olha o que nós fizemos, olha o que nós fizemos, olha o que nós fizemos. Eles conseguiram valorizar a entrega adicional, não combinada em contrato, reduzir o impacto, demonstrar a ausência de má-fé, se dispor já que ambos eram responsáveis pela falta de auditoria do contrato, combinar uma forma de corresponsabilidade em relação àquele valor excedente, combinar uma forma daquilo ser, aos poucos, aquilo ser pago, vamos dizer assim, né? Metade, metade. E aí eu ouvi, que é isso que eu queria relatar, né? Eu ouvi da diretora comercial a seguinte frase, olha, em 7 anos que eu trabalho aqui na empresa, é a primeira vez que eu vejo um nível de unidade e de interdependência entre as áreas, e só agora eu compreendi de fato o que é trabalho em equipe, só agora eu compreendi de fato o que é a gente ter um único olhar, um único movimento, e só agora eu entendi o valor de tudo aquilo que a gente vem fazendo, que achava que às vezes não fazia muito sentido, uma pessoa pragmática e tal. Só agora eu estou vendo sentido e importância real, porque a recuperação de um cliente que tem essa importância que ele tem para a nossa empresa, isto não há dinheiro que pague o tal trabalho em equipe, a tal visão sistêmica, que de novo eu volto a falar, né, que é uma coisa abstrata, né, que é uma coisa que está no âmbito do invisível, mas ali quando ela vira recuperação de um cliente, recuperação de um contrato, é que a gente vê que isto vira dinheiro, né? Está no invisível, está no ideário, está no abstrato, mas no final vira lucro, vira construção de marca, vira, né? Então isso que essa experiência foi muito tocante, mais pelo depoimento da diretora comercial, porque em 7 anos foi a primeira vez que a gente teve esse nível de unidade e eu vi isso repercutir de uma maneira bem prática na nossa vida. Com as experiências que você nos trouxe, a gente consegue mostrar que o abstrato pode ser concreto. Isso e é isso que nós temos, isso que os líderes da Neova, enfim, de todas as organizações, devem estar atentos, né? Darley, para finalizar o nosso bate-bola, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre visão de conjunto para os colaboradores da Neóvia. Bom, acho que todos vocês que são da Neóvia, uma empresa que tem a importância que tem no mercado internacional, uma presença forte no Brasil, eu vejo que a sobrevivência e o crescimento do negócio está muito mais ligada a essas competências coletivas, né? Esse sentido de unidade, do que de talentos individuais, né? Eu vou citar de novo o exemplo do Tele Santana. Eu falo isso porque durante esse tempo eu trabalhei com ele, além de ser São Paulino. Um dia ele falou uma frase que é o seguinte, olha,
Uma equipe média unida faz muito mais do que uma equipe de estrelas desunida. Nós tivemos Copa do Mundo que a gente teve esse exemplo de uma equipe de estrelas desunida e perdemos a Copa do Mundo. Não é essa agora. Tem gente que está me ouvindo aqui e não tem idade para saber dessa Copa do Mundo. Mas, então, não é a busca de talentos excepcionais. Não é isso que vai fazer resultados excepcionais, mas é a capacidade de trabalhar com esse sentido de unidade e de interdependência. Lembrar que as empresas estão estruturadas de um jeito pedagógico, né? Para garantir gestão ou organização e tal, que você divide por níveis, você desenha as caixinhas, você dá nome para as áreas e tal. Mas quando você vai olhar a empresa a partir da lógica dos processos, você vê que os processos eles vão atravessando a empresa e os processos não respeitam níveis hierárquicos, eles não, no sentido de barreira, né? Não respeitam áreas, ora ele está numa área, está na mão de um gestor de nível superior, daí a pouco ele passa para a mão de um funcionário operacional, daí ele volta para um departamento anterior, vai para o departamento seguinte, os processos eles são assim. Eles são assim. Então, olhar para isso e fazer o seu trabalho olhando a empresa como um todo. Lembrando que você está contribuindo para a construção da marca. Lembrando que o seu trabalho, se ele for bem feito, ele de alguma maneira ele vai incorporar, né, essa qualidade que vai ser entregue para o cliente final, para o consumidor final. E se ele for mal feito, ele vai impactar, ele vai gerar retrabalho, ele vai não ficar contente também com um trabalho meia boca, né? Eu sou muito influenciado pela cultura oriental, pelo modo japonês de fazer as coisas. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor, né? O trabalho é a autoexpressão de um dado interior assim, mais nobre, mais alto. Faz do seu trabalho a sua obra de arte. Faz o melhor que você puder. E o melhor que você pode fazer num ambiente organizacional que tem outras áreas e outras pessoas é trabalhar em harmonia com elas. É trabalhar com essa visão de conjunto, é superar suas barreiras pessoais, é administrar os seus conflitos interpessoais em prol do conjunto. Afinal, voltando à ideia de futebol, todos querem ganhar o jogo, né? Exatamente. Só tem uma palavra. Espetacular. Ah, querida, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Pela sua fantástica participação, que irá contribuir muito, né, para o desenvolvimento dessa competência junto à Neóvia. E agradeço mais uma vez a sua participação no Neóvia, espetacular. E até uma próxima. Muito obrigado. Muito até obrigado. mais. Obrigada. Até o próximo treinamento. Oi, gente, gostei tanto de entrevistar que eu resolvi entrevistar outras celebridades. Aqui do meu lado tá o Hugo Liberato. Viva a noite! Mas é dia. Ixi, corta. Oi, gente, eu me empolguei. Agora eu quero fazer de verdade um esporte espetacular. O Hugo Liberato não deu certo. E como eu entendo muito de futebol, hoje eu vou entrevistar um jogador de futebol do time... Enfim, nós estamos aqui com um jogador... Como é o nome mesmo? Nilson. Nilson. Com o Nilson para falar sobre futebol, né, Nilson? Sim. O que você acha disso? Olha, bacana. Com Isso é legal. certeza, né? Legal. Ixi, eu não sei o que perguntar. Eu não sei. Ih, gente, acho que não vai dar certo. Troca. Vamos entrevistar outra pessoa. Não tem talento pra isso, não. Pessoal, a pedidos, eu resolvi apresentar para vocês, trazer aqui para vocês, para conhecer um pouquinho mais dessa pessoa que me ajudou tanto, mas tanto, no último vídeo sobre gestão de pessoas, que foi o Dr. Oswaldo. Oi, Dr. Oswaldo! Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E antes um pouquinho, eu queria dividir uma coisa com o senhor, pode? Sim? Posso falar um pouco sobre isso, então? Pode, me fale mais sobre isso. Eu não aguento mais aquelas pessoas, doutor Oswaldo! Eu sou São Paulino, eu vou voltar a falar de São Paulo agora, eu sou São Paulino, tá bom? Além de ser São Paulino. Sobre umas
Ok. Ciência de visão de... Lá. A sessão está chegando ao fim e nós podemos tratar disso na próxima sessão.